O ex-presidente Michel Temer, ao avaliar o governo federal, diz que não há clima no Congresso Nacional para que se leve adiante um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, seria extremamente desgastante para o país um terceiro impedimento nesses últimos 30 anos. O ex-presidente afirma que todo e qualquer processo de impeachment é traumático e não útil para o país. O também advogado Michel Temer é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, senhor Temer. Muito obrigado a você. Bom dia a todos vocês e aos seus ouvintes. O senhor tem a experiência de ter sido presidente da República, também presidente da Câmara dos Deputados em mais de uma ocasião. Também já foi questionado sobre atos que colocaram em dúvida sua conduta como homem público. Como é que o senhor avalia estarmos mais uma vez em um momento conturbado da política brasileira, com um presidente que é questionado por grande parte da população, corre o risco de sofrer um processo de impeachment e ainda tem que lidar com uma economia em crise, em plena pandemia do coronavírus? Olha, claro, em primeiro lugar eu quero referendar o momento dramático que você aludiu, que nós todos estamos passando. Nós temos uma grande crise sanitária, temos uma crise econômica e, a esta altura, convenhamos, uma crise que inauguralmente era crise política, que se transformou em crise institucional, quando o ex-ministro Moro resolveu deixar o cargo, né? Eu, de fato, tenho dito ao longo do tempo, fruto de uma razoável experiência, né, como presidente da Câmara, como ex-presidente da República, que seria traumático para o país um terceiro impedimento num prazo de 30 anos, 31 anos, né? Primeiro ponto. O segundo ponto é que nas poucas conversas que eu tenho com membros do Congresso Nacional, eu verifico que não há clima interno para o pedido de impedimento. Agora, o que há, isto sim, é a questão do Supremo Tribunal Federal. Você sabe que quando há um inquérito processado por determinação ou por autorização do Supremo Tribunal Federal, se ao final houver a denúncia e a denúncia vier a ser aceita, daí a denúncia tem que ser submetida à Câmara dos Deputados. E daí, quem sabe, pode acontecer de autorizar-se a denúncia. E se autorizar a denúncia, isto é, se a Câmara dos Deputados autorizar a denúncia, o presidente fica afastado até o julgamento final, né? Portanto, muito objetivamente, daí eu não vejo muitas condições para um procedimento de impedimento neste momento no Congresso Nacional. Agora, como as coisas aqui são muito velozes, né? Elas correm celeremente, eu não sei o que pode acontecer daqui uma semana, 10 dias, né? Pode acontecer que mude o clima. No momento, eu não vejo isto ocorrendo no Congresso Nacional. Durante o momento que o senhor ficou como presidente da República, a Procuradoria-Geral da República encaminhou também 2 denúncias que foram analisadas pela Câmara dos Deputados e rejeitadas naquele momento inicial. O senhor acabou não sendo investigado e isso aí acaba mostrando que existe uma experiência prévia do senhor com relação com o parlamento. O senhor acredita que hoje uma denúncia na Câmara dos Deputados ela poderia vir a receber prosseguimento ou o momento ainda é um pouco delicado para se tratar, já que são instâncias diferentes, né? O impeachment e a denúncia são questões diferentes. Olha, são questões diferentes, mas exigem o mesmo quórum, né? Ou seja, preciso, se não me falha a memória, 342 votos favoráveis. Portanto, se o presidente tiver 172 votos, o procedimento de natureza penal também não será acolhido pela Câmara dos Deputados. Eu confesso que não saberia dizer, nesse momento, o que ocorre no Congresso Nacional. E acho que é até muito cedo ainda para uma avaliação. Essas avaliações sobre o número de votos, etc., se dão precisamente no momento em que se resolve encaminhar, primeiro, se acolher a denúncia, e segundo, se a denúncia for encaminhada à Câmara dos Deputados, daí é que você pode fazer uma avaliação mais precisa. No presente momento, qualquer coisa que eu disser seria um palpite, digamos, irresponsável, né?
O senhor conhece os meandros do Executivo, os meandros do Legislativo, como poucas figuras no Brasil atualmente. O clima beligerante criado pelo Executivo em relação com os demais poderes, isso aumenta a instabilidade política no país, na sua opinião? E qual é a alternativa para que a gente supere esse momento? Sem dúvida alguma que aumenta muito a instabilidade política no país, né? Você veja que no início da nossa conversa, e todos sabemos, eu já mencionei 3 crises seríssimas pelas quais nós estamos passando. Evidentemente que o ideal dos ideais, aliás, mais do que ideal, eu sou muito vinculado ao que diz a Constituição, o correto era chamar o Congresso Nacional para governar com o Executivo. Vocês se recordam que quando eu assumi, eu chamei o Congresso para governar comigo. E não porque quisesse simplesmente, porque a Constituição estabelece que assim seja, né? Você vê quem governa o país é o Executivo com o Legislativo e, de igual maneira, o Judiciário que julga as controvérsias. Agora, veja bem, até o Executivo chama-se Executivo porque executa. O que é que ele executa? Ele executa a vontade popular. E como se manifesta a vontade popular? Por meio da lei. Quem é que produz a lei? É o Legislativo. Portanto, você precisa ter uma interação, uma integração muito grande com o Legislativo, tal como determina a Constituição, para poder governar. Então, digo eu, neste momento em que nós temos essas crises todas, um afastamento do Executivo em relação ao Legislativo não é útil para o país. Eu, aliás, tenho ao longo do tempo, mais do que proposto, digamos assim, uma interação do Executivo com o Legislativo, que haja uma espécie de pacto, né? Eu sempre invoco um pouco aquele pacto de Moncloa, na Espanha, logo depois da Guerra Civil, quando se chamaram os presidentes de partidos, líderes, até os da oposição, não é? Os presidentes de poderes, né? Para fazer um grande pacto nacional. E acho que o momento brasileiro exige essa espécie de pacto. Penso eu, estou aqui dando um palpite, né? Só simplesmente em atenção à gentilíssima entrevista que vocês estão fazendo, né? Mas como palpite eu diria, se o presidente a essa altura chamasse os governadores, chamasse os chefes de poderes legislativo e supremo, né? O ministro Toffoli, presidente, tem feito um bom trabalho nessa direção, chamasse os líderes partidários, inclusive os da oposição, para dizer, olha minha gente, isso daqui não é uma questão político-partidária, é uma questão de saudabilidade, não só da saúde, digamos, da pessoa, como da própria economia, né? Fazer um grande pacto nacional. Acho que isso seria uma coisa que tranquilizaria um pouco o país, porque o país diria, puxa, está todo mundo unido, trabalhando em conjunto para resolver a questão do país. Eu tive crises no meu governo, eu tive a crise dos caminhoneiros, e eu me recordo que eu centralizei essas atividades, né, sem embargo, de falar permanentemente com governadores, falar com os líderes do Congresso, etc., até chegarmos a uma solução. A crise agora é de maior monta, de maior gravidade, né? De modo que esta hipótese de um pacto seria, penso eu, muito bem recebido pelo povo, pela população de todo o país. E por que o senhor acha que não há um esforço nesse sentido, em busca desse pacto? O senhor acha que é falta de habilidade de quem está no comando do Executivo ou falta de vontade política mesmo? Não, eu diria o seguinte, aí cada um tem seu estilo, né? O presidente tem, eu já tomei a liberdade até de, enfim, entrevistado e até uma ocasião, falando muito rapidamente com ele, né? Eu sugeri algumas coisas referentemente, eu pedi naturalmente licença para dar um palpite, né? E ele me autorizou e eu disse a ele que ele deveria decretar um isolamento social por uns 10, 15 dias, isso foi há uns 25 dias atrás, mais ou menos, um pouco mais, e que dizendo que decretaria por 12, 15 dias, e em seguida reexaminaria o assunto, como deve ser feito em relação à pandemia. E até no finalzinho da conversa disse, olha, essa história de você todo dia manifestar-se para a imprensa logo na saída e logo de manhã, não é? Porque a palavra do presidente, faço aqui um corte, né? A palavra do presidente, ela faz a agenda do país. Então você diz uma coisa de manhã, ou tem um conflito de manhã, nas respostas que dá, ou nas perguntas que recebe, aquilo corre o dia todo. Então digo eu, é preciso ter um porta-voz, fale o que acontece durante o dia, e dar uma entrevista uma vez por semana, no máximo 2 vezes, né? Então, digo eu, por isso que eu estou falando do estilo, né? O estilo talvez
talvez prejudique um pouco essa hipótese de um grande pacto. Mas ainda é tempo. Essas coisas eu sei como são. Política, num dado momento, política e administração, né? Num dado momento estão num caminho, você dá uma determinação, você toma uma posição, ela se enquadra novamente, né? Então, digamos assim, ainda é tempo de fazer isso. A gente está conversando com o ex-presidente Michel Temer e, como o senhor mesmo destacou, esse fenômeno da pandemia acaba se tornando um acontecimento político aqui no país. E, em certos contextos, a gente percebe que a saúde é um dever do Estado, um direito do povo, mas em outros sistemas políticos a saúde acaba sendo vista como um serviço ou um bem que pode ser comprado no mercado. O senhor acha que, de alguma forma, a pandemia subverte essa organização do Estado ou do mercado no que diz respeito às questões da sobrevivência das pessoas? Olha, você sabe que nós estamos na pandemia, né? Portanto, todo o esforço governamental e todos os recursos governamentais devem dirigir-se para o combate a essa pandemia. Vamos colocar entre aspas, uma verdadeira guerra que se instalou, não é? Então, e é interessante, eu observo que a União Federal, de qualquer maneira, tem feito coisas para manter o emprego, para auxiliar os vulneráveis, essa verba de 600, de R$1.200 que tem sido destinada aos mais carentes, né? O financiamento para micro e pequena empresa e, de igual maneira, a tentativa de financiar grandes empresas desde que não haja desemprego, né? Desde que não se rompa o vínculo de trabalho. Acho que são medidas que o governo está tomando. E eu penso que os estados, por sua vez, também estão tomando medidas. Você vê, eu dou aqui o exemplo no meu estado de São Paulo. O governador João Dória, ele logo no início autorizou os caminhoneiros, postos de gasolina abertos nas estradas, alimentação, etc., né? Porque faz parte do abastecimento. Penso que de igual maneira aí na Bahia. E assim em todos os estados. Os estados estão tomando providência. Ora bem, se todos estão tomando providências, para que transformar isso numa disputa política, não é verdade? Por isso que quando eu digo é preciso, em certos momentos, é preciso a unidade, né? Não se pode permitir que politicamente se trate dessa matéria que é uma matéria de interesse nacional. Portanto, interessa à situação, à oposição, aos estados, aos municípios, ao povo em geral. Temer, quando a gente fala sobre a pandemia do coronavírus, nós temos dois comportamentos aqui no Brasil. Um lado que defende o isolamento total, o outro que defende a abertura total. O presidente da República, volta e meia, ele aparece defendendo o fim do isolamento, uma dicotomia entre economia e salvar vidas. O senhor concorda que existe essa dicotomia no posicionamento do Executivo Federal e dos governadores e prefeitos? Lamentavelmente existe, né? Lamentavelmente existe. Pessoalmente, eu até acho que é preciso ter o isolamento social, ressalvadas, na verdade, as atividades essenciais. Você veja, a questão do abastecimento de supermercados e farmácias é fundamental. Eu até escrevi um artigo há pouco tempo atrás, mostrando que a questão do abastecimento de mercados e farmácias, a atividade dos médicos, enfermeiros, são verdadeiros heróis, né? Enfermeiras, até os que colhem lixo na rua, né? São verdadeiros heróis. Essas são atividades essenciais. Elas têm que ser mantidas. Elas até fazem parte do conceito constitucional de saúde. Quer dizer, saúde não é só combate à doença, é o combate à doença e todas as paralelas, né? Aquelas que estão próximas, né? Paralelas próximas, né? Então, essas atividades, sem dúvida alguma, elas não podem parar. Agora, por que eu digo que isso é uma matéria examinada a cada 15 dias? Porque, de repente, a cada 15 dias, se houvesse esse grande impacto, você pode examinar e dizer, bom, tal setor, não é? Tal setor é possível abrir, porque não há aglomerações. Ainda há poucos dias eu vi a carta de uma leitora num dos jornais dizendo o seguinte, olha aqui, por exemplo, loja de móveis não tem aglomeração, né? Se é loja de móveis abrir, também não vai criar tanto problema. Então, isto são questões examináveis uma a uma para verificar paulatinamente como é que pode se dar a abertura, né? Preservado naturalmente o interesse maior que o interesse à vida, né? Quer dizer, nos valores vida e economia, acho que hoje sobreleva
o valor vida. Né? Para a gente encerrar, o senhor que é advogado, um grande conhecedor do direito, especialmente do direito constitucional, como é que o senhor vê a saúde do direito hoje no Brasil? Bom, com grande preocupação, né? Porque muitas vezes eu vejo, vocês percebem pela minha fala, que eu sou vinculado àquilo que a Constituição estabelece, né? A Constituição estabelece harmonia entre os poderes. Então, quando há desarmonia, o que há, na verdade, é uma inconstitucionalidade, porque é interessante, no Brasil, as autoridades não são autoridades por conta própria, né? A única figura que tem autoridade no país é o povo. Está dito na Constituição. Poder quem tem é o povo, né? Agora, os outros, eu fui presidente, fui deputado, eu era autoridade constituída, que é diferente daqueles que se julgam autoridades como se fossem fruto de uma centelha divina, né? São autoridades porque exercem o poder em nome do povo. Então, digo eu, cumprir a Constituição é o que dá segurança jurídica. Você veja que a todo momento fala-se em segurança jurídica. O que é segurança jurídica? É cumprir o texto constitucional e a legislação infraconstitucional. É isso que dá segurança para quem atua nas várias atividades da vida social. Então, com certa preocupação, eu sempre digo, se no momento que nós tivermos cada vez mais o cumprimento rigoroso da legislação, nós teremos segurança jurídica no país, né? Michel Temer, ex-presidente da República, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Um bom dia para o senhor. Bom dia ao senhor e a todos aí. A gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 8h46 na Tarde FM.